Vamos lá, meus caros, começando aí os teóricos do iluminismo, né? O nosso primeiro teórico do caso, John Locke. John Locke escreve sobre os direitos naturais. E quais são os direitos naturais ali? Os direitos naturais são aqueles que o indivíduo obtém no momento do seu nascimento. No caso, o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Porém, segundo John Locke, nenhum desses direitos naturais são direitos absolutos. Você pode perdê-los. E como você pode perdê-los? Você pode perdê-los porque eles são direitos relativos, né? Automaticamente, eles são direitos limitados. Eles não são direitos absolutos. Nossa, professor, você está querendo me dizer que eu posso perder o direito meu à vida? Sim. E quem pode me tirar o direito à vida? Quem pode tirar o seu direito à vida é o Estado, baseado nas leis produzidas pela própria população. O povo produziu essas leis. E o seu direito à vida, apesar dele ser natural, ele não é absoluto. Caso você não respeite o direito à vida de outrem, dada a punição que você venha a receber, você pode perder o seu direito à vida. Quer ver um detalhe? Muita gente não sabe, mas existe pena de morte no Brasil. Quer ver? Vou te dar a seguinte fala. Em casos de guerra, nós não temos mais uma Constituição Civil. Se o Brasil entrar numa situação de guerra declarada, nós temos aí uma Constituição Militar. E aí é o Brasil lutando. Se caso você passar planos de guerra do Brasil ao país inimigo, você será morto por pelotão de fuzilamento. Ali é o famoso crime de conspiração contra a pátria, contra a pátria brasileira. Quando você passa planos de guerra do Brasil para um outro país, você está colocando em risco a vida de milhares de pessoas. E outra, o que coloca e deixa bem claro que o seu direito à vida nesse momento está limitado pela lei. A lei que é o ponto garantidor. O Estado só pode agir baseado na lei. A lei determina as funções do Estado, a lei determina as instituições do Estado. Não há mecanismo mais importante no Estado do que a lei. É a lei que vai definir os caminhos. Bom, professor, você falou que o meu direito à liberdade ele é relativo, ele não é absoluto. Sim, verdade. E aqui a liberdade é tratada no sentido amplo. Eu estou falando da sua liberdade de expressão. Nossa, eu não posso me expressar do jeito que eu quero? Não, meus amigos, você não pode ofender as outras pessoas. Quer ver? Os direitos naturais nossos, hoje no Brasil, estão no artigo 5º da Constituição. E lá na leitura você vai perceber que esses direitos são limitados e eles não são absolutos. O seu direito de liberdade de expressão ele é relativo. Ah, e o meu princípio de liberdade de pensamento? Cara, não tem como eu botar uma placa de metal para barrar o seu pensamento quando você pensa em outras coisas. Então é lógico, né? Por um princípio de interpretação, a sua liberdade de pensamento ela é absoluta, porém a sua liberdade de expressão ela é limitada, expressão em público. Bom, e em público eu estou falando quando você digita no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, você está se expressando em público. Professor, mas e a minha liberdade de locomoção? Também é limitada. Quando você vai de Presidente Prudente a Assis, tem 3 pedágios. Se você não pagar os 3 pedágios, você não passa com o seu carro. Então, se você quiser passar a pé, você até passa, mas de carro, você tem que pagar. E de bicicleta, você não vai pagar, de moto, você vai pagar. Ah, estou entendendo. Outro ponto aqui é a sua propriedade privada. Ela não é só paguei, é meu, é do meu dinheiro, ninguém me tira. Opa! Faz o seguinte, compre um carro, não pague
pague o IPVA e pare no comando da polícia para você ver. O que vai acontecer, meus amigos? Você perde seu carro. Não pague o IPTU da sua casa. Comprei o celular, não paguei nenhuma prestação, é seu? Não, não é. Vai perder ele. Ah, vai para o nome da SPC, vai para o Serasa. Não paguei o carro, vamos tomar o carro. Compra a casa, não paga a casa, vamos tomar a casa. Ah, mas olha, não paguei o IPTU, vai perder a casa também. O seu direito de propriedade, ele é relativo, ele não é absoluto. John Locke também debruçou e ali escreveu sobre os três poderes. Só que aqui ele não aprofundou, ficou ali uma escrita superficial sobre a estrutura dos três poderes, a estrutura do poder de governabilidade do Estado, aonde que estarão as instituições. Então, ele não debruçou muito, mas ele já dividiu o poder em três. Quais são eles? O executivo, o legislativo e o judiciário. Inclusive, ele coloca dentro dessa situação da sua escrita que ele fala que haveria um sistema de pesos e contrapesos para o equilíbrio desses poderes. E ele coloca ali que um dos poderes dentre esses deveria ter uma força maior. Esse daqui, apesar dele tratar de três poderes iguais, ele trata com uma, de certa forma, uma superioridade ao poder legislativo. Por quê? Porque o poder legislativo ele é representado pela população. No caso da Inglaterra, os deputados ingleses ali, né? E aí esses deputados aprovam uma lei. O executivo ele vai executar essa lei, colocar em funcionamento, mas ele pode vetar essa lei, falar que não tem condições de colocar em funcionamento. Porém, se ele vetar, o legislativo pode vetar o voto, pode fazer o veto do veto, cancelar a medida do executivo. Se ele cancela a medida do executivo, a medida do legislativo passa a valer. Porém, o executivo também tem uma outra fuga. Se ele não aceitar a imposição que foi feita pelo legislativo, ele pode recorrer ao judiciário, que no caso vem a ser a última fronteira. Percebe-se que dá a ideia que o poder legislativo ele é superior, mas porém o executivo tem ali a carta na manga de chamar o judiciário, um poder neutro, para julgar a situação ali. E aí o judiciário vai ser o contrapeso, ou vai determinar favorável ao legislativo ou favorável ao executivo ali. O judiciário ele é o único ente dos três poderes que ele é passivo, ele não é ativo. O que é o ativo? O ativo ele age, ele propõe ali, ele faz propostas. O executivo ele faz propostas, o legislativo ele faz propostas e faz as leis, e o judiciário, quando solicitado, ele julga ali. Quem vai aprofundar mais nessa tese? Montesquieu, o próximo teórico que nós vamos ver. Ele escreveu também mais, John Locke, e um ponto extremamente importante, ele fala que todos são iguais perante a lei. Gente, é verdade isso? Todos são iguais perante a lei? Verdade. Qual que é a lei que nós vamos falar aqui? É a nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Ah, professor, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em alguns momentos ele é mais do que eu. Gente, isso muito bem falado por você. Em alguns momentos, ele é igual a você segundo a lei, no exercício do mandato. Ele tem ali fatores superiores. Ele saiu do mandato, ele é um cidadão comum. Ele passa a ser julgado como você. Nós tivemos um dos exemplos aí, foi o caso ali do Michel Temer. Michel Temer foi julgado por crimes não cometidos durante o mandato. Durante o mandato dele, o processo seguiu todo em sigilo de uma forma administrativa. A partir do momento que ele saiu, foi executada uma ordem de prisão. Michel Temer foi até preso.
tivemos dois ex-presidentes presos ali, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva, o que demonstra a garantia de que nós somos iguais. Porém, estiveram livres ali por uma situação de erros cometidos dentro do próprio judiciário, que é a questão do quê? Dos controles das casas superiores, quando as casas inferiores cometem erros. No caso do Lula, foi uma interpretação errônea lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que a gente pode discutir isso numa outra hora. No caso ali do Temer, também foi uma situação acometida por um erro do próprio questão do juiz de primeira instância ali. Por isso que ele recebeu ali a situação de responder em liberdade. Bom, então percebamos o seguinte, ainda o judiciário, ele atua a favor do povo. Então, por exemplo, você tem as câmaras inferiores e as casas superiores, sempre olhando ali não apenas a ideia da culpa, mas o processo que foi construído. E esse processo tem uma linha que precisa seguir ali de forma correta. Um erro dado por uma casa inferior, o processo dali é anulado e volta ao início de novo. Qual que é a situação? Eu tenho que tratar a população de uma forma igual, com o princípio de garantir todos os seus direitos, inclusive os de defesa. Então, tudo isso é colocado aqui. Outro ponto que ele vai estar defendendo é o fim dos privilégios do clero e da nobreza, pois aí nós não temos a ideia de igualdade. Nós teremos aqui a ideia de liberdade religiosa, também aqui defendida por John Locke, que cada pessoa possa ter a sua religião, que cada pessoa possa ir até a sua igreja, que cada pessoa possa escolher, inclusive, não ter nenhuma religião, sendo dela um direito legítimo. Por isso que aqui é a defesa do Estado laico. Professor, Estado laico não é Estado ateu? Não. Estado laico significa você ter direito a qualquer uma religião. Inclusive, você ter direito de não ter nenhuma. É você ter liberdade religiosa. John Locke também é muito conhecido pelo seu empirismo inglês, né? O famoso empirismo de John Locke. Para ele defendia a seguinte coisa, que as pessoas ao nascer, elas são uma tábua rasa e no decorrer da sua vida, com as suas experiências, seus erros e seus acertos, ela vai aprendendo. Isso daqui colocava ele numa oposição à figura de Platão, que defende ali a ideia do inatismo, né? Aquela referência que vocês já viram em filosofia entre o mundo das ideias e o mundo sensível, em que o mundo das ideias seria perfeito e o mundo sensível não seria perfeito. É aqui onde você erra, mas aqui é perfeito. John Locke fala o quê? Não. Ele fala, não. Ele fala, o homem, ele nasce como uma tábua rasa, ele vai aprendendo. E com seus erros e com seus acertos, ele vai ali construindo a melhor forma de viver. Isso porque ele é um homem livre, é um direito natural. É livre do homem acertar, é livre do homem errar, é livre do homem refazer para consertar aquilo que está errado. De certa forma, colocava-se aí John Locke na figura de um contrato social. Ele também é chamado de contratualista. Por que contratualista? Porque ele fala que existe um contrato entre o governante e o povo ali. E nesta situação, ele já provoca uma oposição ao Thomas Hobbes. Ele é totalmente contrário ao Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, conforme vocês viram, ele vai falar que existe ali o grande poder ali na figura do rei e que todos devem obedecer a ele. Ele tem um poder absoluto e o poder dele é inquestionável. John Locke fala diferente. Ele fala que o povo
tem o direito de questionar o poder de um rei tirano, inclusive de provocar a rebeldia para tirar o poder do rei que não garante o direito à vida das pessoas, à liberdade e à propriedade privada segundo a lei. O rei que não respeita as leis, o governante que não respeita as leis, não merece ficar no poder, deve cair. Isto é proposta de John Locke, rompendo com a ideia de inquestionável do Thomas Hobbes. E ele fala que não há essa ideia de homens superiores. Não, ele fala que os homens são livres e iguais. Se tiver algum ponto que está ali com uma dimensão de superioridade, ela é temporária e ela é limitada pela lei. A lei é o essencial para nós. A lei, a Constituição, como nós conhecemos hoje. Ele fala do direito de revolta do povo contra o tirano. Agora você entende claramente o que é o tirano. O tirano é aquele governante que não respeita a lei. Isso daqui garante ali ao povo a retirar o tirano. Então, a lei construída pelo próprio povo garante ao povo retirar o tirano, caso esse não obedeça à lei. E por que ele é tirano? Porque ele não obedeceu. O governante que respeita as leis merece ficar até o fim. O governante que não respeita as leis não merece ficar até o fim do seu mandato. Precisa ser retirado. Bom, o John Locke também comenta sobre uma questão muito polêmica, né? Que é o direito à herança. Vou colocar um algo a mais aqui para vocês, meus caros. O direito à herança, segundo John Locke, é um direito legítimo dos pais deixarem os seus filhos para que eles pudessem se sustentar. Ele não defende uma herança absoluta para o esbanjamento. Por isso que aqui ele fala que as regras sobre o direito da herança devem ser colocadas pela figura do Estado. O Estado que vai ter a lei produzida pelos representantes do povo, o legislativo. Por isso que nós temos, por exemplo, países como a Inglaterra, uma alta taxação do direito da herança, uma alta cobrança. Segunda justificativa é que quando você tem uma herança ao indivíduo, se essa herança ela for muito grande, muito vultuosa, não dá ali critérios de igualdade para a partida ali de desenvolvimento econômico entre as pessoas, porque nós temos um cara muito lá na frente e um cara muito aqui atrás. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o Estado agindo, diminui-se a herança desse indivíduo e essa tributação ela repõe para o Estado e o Estado provoca benefícios a toda a sociedade para diminuir a desigualdade social entre as pessoas. Bom, tá vendo? O direito de propriedade ele é limitado, inclusive a herança pela figura do Estado, baseada na lei criada ali pelos representantes do povo eleitos. É o povo que está no poder. Galera, muito obrigado a todos. Até mais.